Fala, eu sou o Rafa da Start Grana. Nesse vídeo eu vou explicar como que nós montamos uma carteira de investimento, como é a visão da Start Grana, como é o método SG, tudo que nós utilizamos dentro da Start Grana. Eu vou contar nesse vídeo. Obviamente que vai ser de uma forma resumida, porque nós teríamos que fazer um vídeo para cada item desses, assim como tem dentro da Start Grana. As aulas, caso você queira conhecer, você pode clicar no QR Code ou no link aqui da descrição. E bora começar. O jeito Start Grana de montar a sua carteira do zero. Primeiro você precisa entender o que é a visão da Start Grana. Nós trabalhamos com objetivo, perfil, estratégia e método. Objetivo e perfil, eles são mais teóricos, é a parte que nós vamos pensar a carteira, vamos pensar como que nós vamos se comportar como investidores. Então o objetivo e o perfil aqui, as cores são aleatórias, não é verde, amarelo e vermelho. O objetivo, o perfil, eles vão formar a nossa base como investidor. Nós temos que ter isso muito bem definido para depois nós pensarmos numa estratégia de carteira e com essa estratégia de carteira nós vamos pensar no método. E nós temos um método próprio, um método exclusivo que vai te ajudar a montar essa carteira. Então vamos explicar, repassar por cada item desse Open, que é a nossa visão central da Start Grana. Antes da gente ir para o objetivo e o perfil, e depois vai ficar muito claro por que nós temos que começar com a reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é o nosso goleiro. Por que ela é o nosso goleiro? Porque na nossa estratégia, nós falamos em uma estratégia tática como se fosse uma escalação de time de futebol. Então, mesmo que você não entenda sobre futebol, mas pelo menos uma base, ou caso você nem tenha essa base, quando eu estiver falando sobre a estratégia, você vai entender como funciona essa formação. Nós vamos definir nossos investimentos, o quanto que nós vamos deixar na defesa, o quanto que vamos deixar no meio de campo e o quanto vamos deixar no ataque, baseado no nosso objetivo e no nosso perfil. Porém, antes de nós começarmos a investir, antes de nós montarmos essa carteira de investimentos, é essencial que a gente tenha uma reserva de emergência. Praticamente todos os vídeos, quando eu falo sobre investimento, quando eu falo sobre investir de forma segura, eu sempre falo sobre a reserva de emergência, porque você precisa ter, independente de quanto você tenha de dinheiro. Quanto mais dinheiro você tiver, às vezes menos proteção, menos liquidez você vai ter no seu dinheiro. Tem pessoas que têm fazenda, têm sítio, têm boi, tem uma dezena de coisas e não tem dinheiro líquido. Então você precisa montar essa reserva, porque às vezes pode surgir um negócio, uma oportunidade e você precisa ter esse dinheiro de uma forma rápida e sem volatilidade. Quando nós falarmos sobre o método, você vai entender que dentro do nosso método nós deixamos uma parte em renda fixa. Porém, é diferente da reserva de emergência, ela é uma reserva de oportunidade. E aqui o básico tem que ser Tesouro Selic ou CDB, não pode ser de outra forma, porque você precisa aqui de liquidez diária, ok? Quando nós pensamos em objetivo, você tem que pensar em investir para quê? Por que você está investindo? Você quer investir para fazer uma viagem? Você quer investir para passar uma herança para o seu filho? Você quer uma aposentadoria, uma liberdade financeira para viver com conforto, viver melhor? Você tem que definir isso, porque quando você define o seu objetivo, e aí dentro do objetivo você vai ter uma meta, isso vai te ajudar a você ter um horizonte de tempo, senão você vai ficar perdido. Pode ser que seu objetivo seja 1 milhão, eu quero ficar milionário, mas em quanto tempo você quer ficar milionário? Qual que é a sua renda hoje? Quanto que você tem que aportar por mês para você chegar nessa renda? Qual que é o ganho mensal que você tem que ter para você conseguir chegar nesse teu objetivo? Esse teu objetivo está dentro do que você consegue proporcionar hoje em questão de valores, em questão de dinheiro. Se algumas dessas perguntas você não tiver uma resposta, talvez não seja somente no dinheiro. Você precisa mudar de profissão, você precisa ter um rendimento a mais, você precisa ter um conhecimento a mais. Tudo isso a gente explica dentro da Start Grana, como que você faz para chegar nesse objetivo, como você formar ele. Aqui é só uma ideia geral para você entender como que funciona a nossa regra. Depois que você tiver um objetivo bem claro, você precisa entender o seu perfil. E aqui
Eu costumo dizer também, muito diferente do que as corretoras fazem com aquele perfil agressivo, moderado, conservador. Eu não acredito que você pegar e colocar o seu sentimento, o seu comportamento dentro de uma cestinha e dizer, ah, eu sou conservador. Não é dessa forma que funciona. Quando o mercado reagir e você tem que tomar uma decisão, imagina que você seja conservador ou imagina uma pessoa conservadora. E aí ela está aportando 1 milhão, num exemplo hipotético aqui. E ela comprou um investimento e esse investimento começou a subir numa média ali de 20% ao mês. Depois de 3 meses ela tinha 60% a mais, estava quase dobrando o valor investido inicialmente em 3 meses. Você acha que essa pessoa conservadora, que se autodeclara conservadora, nesse momento vai falar, não, vou proteger meu patrimônio, vou guardar meu valor, meu dinheiro aqui, vou fazer toda a estratégia que eu tinha definido no início, ou às vezes nem definiu uma estratégia, mas vai guardar esse valor, ou ela vai falar, se eu estou ganhando 20% durante a cada 1 mês, já há 3 meses, se eu ficar mais 2 meses, eu chego a 2 milhões, o meu dinheiro dobra. E eu sei que 99% das pessoas que se julgam conservadoras vão tomar essa decisão. Elas vão seguir no investimento, elas não vão cair fora. Por quê? Porque quando a gente está lucrando, nós ativamos a nossa ganância. Então, quando a gente trata de perfil, nós precisamos entender os momentos de mercado, entender os objetivos da nossa carteira, colocar travas dentro da nossa carteira para que nesses momentos a gente não fuja de um contexto que a gente queira. Caso o seu objetivo fosse ter um rendimento de 20% em 5 anos e você conseguiu isso em 1 mês, você já realiza o teu lucro, você realiza parcial, você já tomou a decisão antes, você já estruturou a sua carteira antes. Por isso que o perfil ele é um pouco fluido, ele vai depender de como está acontecendo no mercado e como você reage a ele. Talvez num período de queda você precise ser agressivo, num período de alta você precisa ser conservador. E aí dentro da Startgrana, quando a gente está tratando de perfil, nós fazemos, ou você faz um preenchimento, um formulário, caso você tenha assessoria, nós vamos fazer isso para você, que é entender o momento de vida que você está, a idade que você está, o emprego que você está, se você está num emprego, num cargo que seja bastante estável, pouco estável, tudo isso vai depender como vai ser o seu perfil. Digamos assim, de uma forma mais resumida, não é o que você acha, é o que você tem de extrato, o que você tem de base de referência que vai definir o seu perfil. Se você tem 3 filhos e você tem escola para pagar e você tem uma renda que fica apertada, você não pode ser agressivo. Ah, eu preciso alavancar, eu preciso fazer. Aí você começa a montar uma estratégia de alavancagem dentro da bolsa, mas com uma alavancagem conservadora. Você pode fazer isso, você não vai expor 100% do seu patrimônio, você vai ter que buscar estratégias, talvez, citando esse exemplo, com opções para fazer uma alavancagem, mas de uma forma um pouco mais segura. E com isso, você vai começar a traçar a sua estratégia. Então você precisa entender o seu objetivo e você precisa entender o seu perfil, saber como que você reage ao risco. Isso daqui é essencial. É isso aqui que vai dizer como que você vai se comportar dentro do mercado financeiro e como que tem que se comportar a sua carteira de investimentos. E aí a gente passa para a estratégia. Dentro da nossa estratégia, nós temos o que chamamos formação tática. Tem um campinho que eu mostro, mas esse campinho eu mostro na aula porque eu tenho que explicar toda a base dele. Eu não consigo explicar aqui para ficar de uma forma mais resumida, aí o vídeo teria que ser muito longo. A nossa formação tática, imagina que você tenha um campo de futebol, você precisa escalar o seu time. Aqui é uma regrinha, eu acabei de falar sobre conservador moderado, isso aqui é uma regra base, nós partimos desse princípio, por isso que é muito parecido com um time de futebol. O time de futebol ele tem uma escalação inicial, mas conforme o outro time está atacando, ele se posiciona diferente, ele fica um pouco mais defensivo, conforme ele está atacando, ele fica um pouco mais ofensivo, conforme ele fez um gol, ele vai mudando. Então essa formação tática aqui, ela é fluida, ela não é fixa, ela é fluida, é importante entender isso. Eu coloquei aqui alguns exemplos do que seria uma formação tática conservadora e moderada arrojada para a gente entender as bases.
60%, aqui é porcentagem, tá? Deixa eu até colocar aqui por cento. 60%, 30% e 10% é o tanto que você vai deixar em ativos conservadores, moderados e arrojados. Dentro da Start Grana a gente chama de PCOR, que é perene, crescimento e oportunidade e risco. Então 60% da sua carteira ela vai ficar em algo bastante estável. Você vai buscar setores sólidos, vai buscar saneamento, entraria aqui, energia, bancos, pagadores de dividendos, que o objetivo é você ter uma proteção da sua carteira. Já esses 30%, ele vai entrar em empresas de crescimento ou ativos de crescimento, ele vai ficar numa porcentagem menor. Imagina que a gente tem 100 mil reais aqui, você vai colocar 60 mil reais aqui e 30 mil reais aqui. Então você vai ficar com um valor um pouco menor. Se você tiver a mesma quantidade de ativos, você vai ficar com metade do que tem no conservador, que é buscando o crescimento, ou seja, mais um menos um médio prazo. E aqui no risco barra oportunidade é o tiro, porrada e bomba, é onde você vai comprar cripto, onde você vai tomar risco, onde você vai fazer todas as estratégias mais loucas possíveis, óbvio que obedecendo, né, uma regra, isso aqui é só uma brincadeira, mas é onde que você vai conseguir ter um ganho muito rápido, e esse ganho muito rápido você vai realizar e vai trazer para cá, para esses 60%, e assim você vai fazendo o reequilíbrio. Você pode, em determinados momentos do mercado, ou de acordo com o seu perfil objetivo que a gente traçou lá no início, fazer um 50, 30, 20. Ou seja, você vai deixar um pouco menos no conservador e vai colocar um pouco mais no risco. Em mercados de baixa, essa é a escalação ideal, é o que eu mais gosto. Por quê? Porque você se expõe um pouco mais ao risco, mas de uma forma controlada, ou seja, 20% da sua carteira, e você continua com uma base dela de 50% bastante forte. Porém, nós podemos ir para uma escalação um pouco mais arrojada, que você vai reduzir mais ainda o seu ativo conservador, continua aqui, só que você aumenta a sua exposição. Então você consegue pegar, no caso de uma bolsa bastante em baixa, você consegue comprar bastante small caps aqui para você aproveitar a alta, ou num ciclo de Bitcoin que nós estamos numa iminência de alta, né, o ciclo cripto, você pode se expor um pouquinho mais, você pode tomar um pouco mais de risco e aí depois você muda para cá. Então isso você vai fazendo essa dança que eu chamo de, lá na Start Grana a gente chama de contravalsa, que, enfim, é um jeito de você fazer contra o fluxo do mercado. Então, quando nós estamos em queda, nós estamos com mais risco, e quando nós estamos em alta, nós estamos mais conservadores. É um jeito de a gente ir obtendo lucro no mercado e aumentando o nosso patrimônio em termos de ativo, não em termos de preço. E como que a gente faz isso? Como que nós estruturamos essa carteira? Com a chamada balança Pokayoke. Essa balança Pokayoke, isso aqui é bastante interessante fazer, e ela foi inspirada no Warren Buffett. Para quem não sabe, Pokayoke é um sistema anti-erro. Ele foi desenvolvido na indústria japonesa pela Toyota e é um sistema que você não consegue fazer errado. Imagina o cabo USB, você só tem um lado para conectar ele, você só tem uma opção para fazer, você não consegue errar. Mesmo que você tente, você não consegue fazer errado. Na computação, eu montei um computador essa semana e eu percebi que vários cabos têm 10 pinos e um tá faltando o pino 9, no outro tá faltando o pino 7. Você olha e você consegue encontrar o conector porque tá visivelmente marcado ali, tem uma diferença entre um e o outro. Você não precisa ter nada escrito, você não precisa ter um manual, é só você olhar a entrada e a saída e você vai e conecta. Isso é um dispositivo Pokayoke. Apesar que o Pokayoke ele é utilizado para segurança, que é o nosso caso, ele é utilizado para segurança da carteira. Então ele consiste no quê? Se você já ouviu algum vídeo aqui no canal, você já deve ter ouvido. 50% do seu dinheiro disponível para investir vai ficar em renda fixa e 50% vai ficar em renda variável. Rafa, como assim? Eu tenho que deixar assim? Tem que deixar. Dentro da estratégia da Start Grant, tem que deixar. Vai ficar para sempre esse 50% na renda fixa? Não. Eu ia colocar aqui vermelho, mas aqui o vermelho, vamos colocar em azul aqui. Não, porque a gente tem um sistema de equilíbrio inteligente. O que seria esse sistema de equilíbrio, tá? Para não ficar tão complexo e não alongar tanto o vídeo. Você vai fazer um rebalanceamento da sua carteira. Então, conforme você está tendo lucro, deixa eu voltar aqui para a tela que fica mais fácil para explicar. Então, aqui é a renda fixa e aqui é a renda variável. Conforme você colocou 50% em cada caixinha,
e as suas ações, seus ativos que você comprou, fundo imobiliário, ETF, seja o que for, subiu, você vai ter que vender um pouco, descascar, e aí você vai aumentar um pouco o seu caixa para você voltar para o equilíbrio dos 50 e 50%. Assim fica mais fácil. Então você ficou aqui 50-50. Aí. E aí a bolsa, o que você tinha investido, começou a cair. Foi lá para baixo. Você tem bastante caixa. Então você compra um pouquinho e você faz um pouquinho aqui. Pensa o seguinte: se você tem 50 mil aqui, 50 mil aqui, e aqui veio para 20, você não vai comprar 30 mil, porque se você comprar 30, você fica aqui com 20, aqui com 70. Então você vai gastar um pouquinho do seu caixa. Você tem 50 mil aqui, 20 aqui, você vai comprar 15 e vai ficar com 15 a mais aqui. Você tira 15 e põe 15 de um lado. Você vai equilibrando. Ao longo do tempo, os seus ativos eles vão fazendo como se fosse uma escadinha. Você vai escalando eles e esse é o nosso objetivo como investidor no modo geral. É ao longo do tempo ir crescendo em quantidade de ativos e esses ativos, se tiverem valor, eles vão encontrar com o preço lá na frente, você vai obter lucro. Inclusive, faz parte da nossa estratégia ter um pouco de. Ter uma grande parte em dividendos. Então, você está recebendo um valor extra, você está retornando esse ciclo para sua carteira cada vez mais. Ele é um dispositivo à prova de erros porque ele vai dizer que você sempre vai ter que ter uma renda, um dinheiro em caixa. Você sempre vai ter que ter dinheiro em caixa. Não importa o que você faça, você vai ter que ter dinheiro em caixa. E você nunca vai utilizar 100% desse valor. Isso aqui é interessante dizer. Por mais catastrófico que o mundo esteja, você não vai utilizar 100% dele. Porque eu disse, se você utilizar 100% dele, você vai ficar com muito mais porcentagem aqui. Então, quando você vai fazendo esse equilíbrio, ele sempre vai te dar um valor muito menor de gasto aqui dentro da Start Grana. Quando a gente mostra os exemplos e os gráficos ali, fica um pouco mais fácil de entender o mecanismo. E aqui eu coloquei um exemplo de como nós montaríamos essa carteira Smart da Start Grana. Você deixaria esse 50% em renda fixa. Deixa eu colocar em verdinho aqui, que foi a mesma cor que eu coloquei lá. E aí o resto você colocaria dentro dos outros 50%. Falando em questão de valores, então você deixaria 50%, e aqui é interessante frisar que não é reserva de emergência, reserva de oportunidade, ele tem que ficar em ativos que tenham uma liquidez e uma volatilidade muito pequena. Então você pode colocar em tesouro, CDB, ETF de renda fixa, uma porcentagem, não vai colocar 100% no ETF, aí o ETF cai e você tem que vender com prejuízo. A ideia aqui é um caixa de reserva de oportunidade. E dentro da sua carteira, dentro dessa parte aqui de renda variável, você vai escolher entre ETFs, ações, estoques, aqui é BDR, né? Se estiver no Brasil, não precisa necessariamente comprar ativos lá fora. Você pode ter fundo imobiliário visando renda mensal e cripto, uma pequena fatia. Cripto vai entrar naqueles 10, 20%. Caso você queira só cripto, aí você faz a mesma divisão, colocando Bitcoin no conservador, Ethereum, talvez algumas outras blockchains ali no crescimento e pulveriza os outros, a oportunidade de risco em criptos menores nas altcoins. Ok, assim que funciona a carteira da Start Grana. Se você tiver curiosidade, quiser entender melhor como funciona esse método aqui, eu fiz um apanhado, mas dentro da Start Grana a gente tem uma aula específica para cada item do método Open. Tem explicação, tem exemplo, tem a comunidade Grana que você consegue tirar as suas dúvidas lá dentro. Você pode conversar comigo ou com alguma pessoa da equipe ou com os próprios membros, você consegue tirar essas dúvidas. E eu garanto que se você seguir a regra dessa carteira, dessa balança Pocayoke, você sempre vai ter dinheiro em caixa. Você vai ser forçado a realizar o lucro, porque quando você precisa fazer esse sistema de equilíbrio inteligente, você é forçado a realizar o lucro porque a tua balança em renda fixa ficou muito alto, você cresceu muito, você vai ter que vender um pouquinho para equilibrar, mesmo que você tenha uma visão de longo prazo, mesmo que você invista pensando em dividendos, não importa o que você faça, você seguindo essa metodologia que a gente tem, você vai sempre colocando dinheiro no bolso e sempre comprando tá em baixa. Isso minimiza os vieses que a gente tem, aquela tomada de decisão, não sei o que eu vou fazer nesse momento, eu estou um pouco nervoso com o mercado, eu acho que as coisas não vão acontecer da forma que eu acredito, mas a tua carteira vai estar gritando lá para você, você precisa fazer isso de tal forma.
Você tem o direito de não seguir a regra, e aí isso é uma decisão de cada um, mas se você seguir essa estratégia que a gente tem, ela vai minimizar o seu lado emocional, o seu comportamento, vai te dar um auxílio para que você tome as decisões, inclusive lá dentro da Startgrana, nós podemos, não somente dentro da estratégia da planilha que você vai montar, mas pessoalmente, mesmo que seja no modo digital, te auxiliar e te incentivar para que você consiga ter sucesso nos investimentos. É isso, meu muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Não esqueça de compartilhar com quem você ama. Até a próxima, tchau.